região metropolitana de São Paulo é carente de investimentos em transportes públicos, principalmente em sistemas de média e alta demanda de passageiros. O metrô não avança para os limites além da capital paulista e os corredores de ônibus previstos para interligar as cidades da Grande São Paulo estão todos com seus cronogramas atrasados. O ABC Paulista não está fora dessa realidade. No entanto, a região conta com um sistema que, de acordo com organizações como a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, por meio de sua pesquisa de qualidade, e o ITDP, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que fez rankings sobre a qualidade de serviços dos sistemas de ônibus, pode ser considerado um exemplo de mobilidade a ser seguido, apesar de necessidade de melhorias. O corredor metropolitano ABD atualmente atende a mais de 300 mil passageiros por dia entre São Mateus, na zona leste da capital paulista, e Jabaquara, na zona sul, passando pelos municípios de Santo André, Mauá, Terminal Sônia Maria, São Bernardo do Campo e Diadema, com 33 quilômetros e mais de 12 quilômetros na extensão entre Diadema e a região da estação Berrini da CPTM, na zona sul de São Paulo. Desde 24 de maio de 1997, o sistema é operado pela empresa Metra. Foi a primeira concessão de transporte do país, já obedecendo à Constituição e à Lei nº 8.666/93, a Lei das Licitações. Com mais de 20 anos de atuação no sistema, a empresa opera atingindo metas com investimentos e melhorias no atendimento. Atualmente estão em operação aproximadamente 260 veículos, entre ônibus a diesel, híbridos, elétricos com bateria e os trólebus. A velocidade média operacional dos ônibus no corredor ABD é de 21 km por hora em intervalo médio, considerando todas as partidas nos dias da semana, e é de 3 minutos. De acordo com uma pesquisa de qualidade da ANTP, Associação Nacional de Transporte Públicos, em 2015 os serviços da Metra no corredor ABD são os mais bem avaliados de toda a região metropolitana de São Paulo, com 75% de impressões positivas. A aprovação é maior do que no metrô, que recebeu 65% de respostas ótimo ou bom. A empresa também está constantemente em primeiro lugar no IQT, Índice de Qualidade de Transporte da MTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, que gerencia os sistemas intermunicipais, metropolitanos de ônibus, e do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos do Estado de São Paulo. Mas apesar das avaliações positivas, o corredor precisa de investimentos e melhorias, principalmente no tocante à infraestrutura. O corredor metropolitano ABD foi inaugurado em 1988, na gestão de Orestes Quércia, frente ao governo do estado de São Paulo, mas as obras começaram em 1985, durante o governo de Franco Montoro. De lá para cá, algumas características que precisavam mudar continuam as mesmas. Muitas das paradas ainda são dispostas para o embarque pela porta traseira dos ônibus e trólebus, fazendo com que, para embarcarem hoje pela porta dianteira, os passageiros fiquem expostos à chuva e ao sol. Também não há pontos de ultrapassagem para que os ônibus mais vazios passem os mais lotados, distribuindo assim a demanda entre os coletivos. A lotação em alguns horários também é queixa dos passageiros. O investimento em infraestrutura é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Sobre as obras dos corredores, a MTU disse que a crise econômica brasileira interferiu nos cronogramas e projetos de construção e modernização dos espaços para ônibus. Segundo a gerenciadora, é necessário readequação orçamentária. O projeto de revitalização do corredor ABD, que inclui a modernização dos pontos de embarque e desembarque, inclusive com a implantação de um sistema de cobrança desembarcada, está dependendo também desta reorganização orçamentária, considerando ainda os aspectos jurídicos do contrato de concessão deste sistema de transporte. No entanto,
É importante considerar que nos últimos 4 anos o governo do estado realizou investimentos no corredor metropolitano ABD da ordem de 60 milhões de reais, que envolvem a eletrificação e a repotencialização da rede aérea de trólebus, reforma e instalação de dispositivos de acessibilidade nos terminais metropolitanos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como elevadores, rampas, pisos táteis, entre outras intervenções. Já a Metra diz que continua investindo em melhorias operacionais, frota, gestão e no quadro de pessoal, com cursos de capacitação para os funcionários e ações voltadas à saúde e bem-estar, como incentivo às atividades esportivas e disponibilização de uma academia e uma clínica de fisioterapia e acupuntura que funciona dentro da garagem. Há atendimento de acupuntura para funcionários também em terminais. Outra iniciativa da Metra em relação à valorização dos funcionários, segundo a empresa, é o Funcionário Padrão, um evento realizado todos os anos que distribui prêmios como viagens internacionais e incentivos a trabalhadores de todos os departamentos. O objetivo com o funcionário padrão, de acordo com a Metra, é estimular a boa prestação de serviços para os passageiros, o desejo do próprio trabalhador em crescer na carreira, reconhecer boas práticas e condutas e disseminar na própria empresa bons exemplos de atuação profissional entre os colegas. O funcionário é selecionado por critérios previamente estabelecidos e a premiação é concedida para aqueles que alcançarem maior pontuação, após a análise de um comitê julgador que conta com funcionários da diretoria e pessoas que não atuam dentro da empresa, mas que são profissionais de áreas como transportes e recursos humanos, por exemplo. Atualmente, a concessionária possui um quadro de aproximadamente 1.700 funcionários. Sobre os investimentos em material, a Metra diz que a mais recente aquisição de frota nova em maior escala ocorreu no segundo semestre de 2016, quando a empresa disponibilizou 15 milhões de reais para a compra de 10 trólebus novos articulados, com 18 metros de comprimento e capacidade para 120 passageiros cada. No ano de 2013, a empresa investiu 55 milhões de reais na compra de 50 veículos de maior capacidade. Foram 30 ônibus superarticulados de 23 metros, os primeiros desse tipo de modelo em operação comercial no país, e mais 20 trólebus de 18 metros. Segundo a Metra, essa renovação aumentou em aproximadamente 30% a oferta de lugares nos ônibus e trólebus do sistema, já que estes novos veículos substituíram ônibus que eram menores. Aproximadamente 95 veículos da frota da Metra possuem tecnologia de tração alternativa ao óleo diesel. A maior parte desta frota é de trólebus, veículos que circulam conectados à fiação de rede aérea externa, mas existem ônibus híbridos, com 2 motores cada, sendo um elétrico e outro a combustão. E em testes, unidades 100% elétricas com baterias. O número de trólebus era de 46 quando a Metra assumiu o corredor em 1997. De acordo com a empresa, esta composição de frota tem inserida uma preocupação ambiental. A tecnologia de tração é desenvolvida em grande parte nos modelos elétricos em operação no corredor pela Elétrica Industrial, empresa pertencente ao grupo ABC da família Sete Braga, proprietária da Metra. Outras ações também demonstram a responsabilidade ambiental e social da companhia. Em 2008, a Metra iniciou um programa chamado Corredor Verde, que consiste no plantio de árvores e vegetação típica da Mata Atlântica ao longo do corredor metropolitano ABD. O objetivo é, além de qualificar a paisagem urbana, melhorar também a qualidade do ar na região do corredor, já que o tipo de vegetação escolhida tem grande capacidade de absorver os gases carbônicos emitidos pelos automóveis, inclusive pelos ônibus a diesel, e liberar o oxigênio. Com isso, a empresa consegue diminuir ou anular os impactos da operação dos ônibus a combustão. São cerca de 7.000 árvores e plantas de menor porte ao longo dos 33 quilômetros do eixo principal do corredor. A manutenção do corredor verde também traz benefícios sociais, de acordo com a Metra.
A poda das árvores e dos jardins ao longo do corredor verde é enviada para a compostagem. O material volta como biomassa e serve para adubar o próprio corredor de origem. Isso evita que o material da poda seja encaminhado para aterros hoje escassos no ABC. O lado social é porque este material para compostagem é enviado para a Associação Santo Inácio, para a integração do trabalhador especial, uma entidade que capacita e coloca no mercado de trabalho cidadãos com algum tipo de deficiência ou limitação física ou intelectual. Muitos dos trabalhadores capacitados nessa instituição foram contratados pela Metra e hoje atuam em diversos setores. Sustentabilidade não é apenas preservação da natureza. O conceito de sustentabilidade é formado basicamente por 3 pilares: o social, o econômico e o ambiental. O exemplo da compostagem do material do corredor verde mostra que ações simples podem atender a estes 3 pilares. Por ano, vão para a compostagem 900 metros cúbicos de materiais. Economicamente, também há mais vantagens em reaproveitar o resíduo da poda em vez de descartá-lo em aterros. Na garagem também há a estação de tratamento de reuso de água. Por ano é possível economizar em torno de 10 milhões de litros de água. Os ônibus e trólebus são lavados com detergentes e materiais biodegradáveis que não ofendem a natureza, mas a água não é descartada. Ela é encaminhada para uma estação de tratamento de efluentes, que é formada por um conjunto de equipamentos que realiza o tratamento físico e químico. Além disso, a água da chuva é captada nas calhas de estruturas da empresa e encaminhada também para esta estação. Após o tratamento, a água então é utilizada para lavar novamente os ônibus, calçadas dos pontos e terminais. O trabalho traz diversas vantagens. Além de não depositar no meio ambiente água já utilizada, também evita que seja usada água potável do sistema de tratamento da Sabesp, consumida por toda a comunidade. A Metra também possui um departamento específico de sustentabilidade que é responsável por coordenar todas as ações em prol do meio ambiente e da comunidade tomadas pela empresa e funcionários. Entre estas ações estão o gerenciamento de 30 tipos de resíduos com destinação correta, práticas sustentáveis dentro da garagem, como a substituição dos copos plásticos por canecas individuais para os funcionários e parcerias com entidades de atuação social e inclusão, que também colaboram com o meio ambiente. A atividade de transporte provoca impactos ao meio ambiente e o setor atua para reduzir esses impactos. Em relação à destinação de materiais utilizados na limpeza, manutenção e operação, o setor de sustentabilidade, em sinergia com outras áreas, divide os resíduos a serem descartados e os materiais que podem ser reciclados em classes diferentes. O departamento também se preocupa com o reaproveitamento de todos os materiais quando possível. Por exemplo, existe a logística reversa, que consiste em desenvolver para o fabricante um material que já não tem mais serventia para que ele seja aproveitado para outro fim ou para a produção de peças e componentes novos. É o que ocorre, por exemplo, com as baterias dos ônibus. Já o óleo dos motores, depois de ter sua vida útil esgotada, é encaminhado para o re-refino. A fabricante consegue purificar esse óleo para que seja utilizado em outras aplicações e não mais nos ônibus. Para se ter uma ideia da importância do re-refino para o meio ambiente, por mês a Metra encaminha para esse processo 2,5 mil litros de óleo dos motores. Os pneus, depois de terem sua vida útil esgotada, vão para cooperativas que aproveitam o material em outras aplicações. Nada é lançado no meio ambiente. Os bilhetes de papel com tarja magnética, além de os outros papéis utilizados na garagem e nos terminais, vão para a reciclagem também. O material é encaminhado por conta da Metra para a instituição social, Casa de Lucas e cooperativas de catadores, ajudando a comunidades carentes, gerando renda e capacitação profissional. Por mês é enviado para a reciclagem em torno de 1 tonelada de papéis. A aferição da opacidade, ou seja, a verificação da fumaça dos ônibus para medir o nível de poluentes, também é constante.
Além de fazer parte do programa Despoluir da CNT, Confederação Nacional do Transporte, a Metra utiliza programas de monitoramento constantes que verificam a situação de cada ônibus a óleo diesel. Hoje a empresa tem 295 veículos, dos quais 95 são elétricos ou híbridos e o restante com motores a combustão. A Metra também diz que um dos seus principais focos é o relacionamento com o passageiro, a quem classifica de cliente. No entanto, de acordo com a empresa, esse relacionamento não pode se limitar apenas a manter um saque, serviço de atendimento ao cliente. O saque é importante, telefônico para receber reclamações e passar informações sobre as linhas e horários. Mas para a concessionária é fundamental que haja um diálogo entre o usuário de transporte público e prestador de serviço. A empresa então começou a disponibilizar diversos canais. Um deles, considerado de grande sucesso, é o grupo teatral. Constantemente os atores mantidos pela Metra fazem rápidas apresentações dentro dos ônibus e trólebus para debater com os passageiros assuntos relacionados aos transportes e à cidadania de forma lúdica, a que vem a despertar o interesse, passando mensagens sérias, mas de uma maneira leve. A empresa também disponibiliza contatos por meio das redes sociais, como YouTube, pela Metra TV, Facebook e Twitter. Nesses canais, os passageiros podem também entrar em contato com a empresa, mas também saberem de alterações operacionais no corredor e das ações da companhia para a melhoria dos serviços sociais e ambientais. Um dos cases considerados bem-sucedidos pela empresa é o Por Dentro da Metra. Trata-se de uma série de programas de vídeo e postagem nas redes sociais que mostram para os passageiros como é que o trabalho de uma empresa de ônibus, desde dentro da garagem, passando pelas áreas de administração, manutenção, limpeza, treinamento, até a operação dos ônibus propriamente dito. Muitas pessoas que veem os ônibus e os trólebus nas ruas não têm a noção de quanto é trabalhoso e o tamanho da equipe necessária para que os serviços sejam prestados. Inclusive, esse tipo de comunicação desenvolvido pela Metra vem suprir uma lacuna no meio de transportes como um todo. Normalmente, as operadoras de transporte recebem críticas, muitas delas até com razão, mas não sabem se comunicar com os passageiros e não conseguem mostrar que o setor de mobilidade requer dedicação e mão de obra especializada. Além disso, muitos dos problemas de mobilidade não são culpa das empresas, mas de problemas como a falta de estrutura e investimentos adequados ao transporte público. No entanto, muitas vezes o passageiro não sabe e, se depender da postura ainda da maior parte das empresas, vai continuar sem saber. O legado que o grupo de comunicação da Metra quer deixar é que o setor de transporte envolve uma relação de consumo e que o cliente, no caso o passageiro, precisa ser ouvido, mas ouvir também. O passageiro precisa saber como é feito o produto das empresas de ônibus, ou seja, as etapas necessárias para que os ônibus operem nas ruas. Outro aspecto que a empresa faz questão de destacar é a inclusão. A Metra possui em seus quadros funcionários com deficiências intelectuais, físicas ou sensoriais e tem um programa chamado Ensina-me. Há 10 anos aproximadamente não há um quadro considerável de pessoas especiais entre os funcionários. A empresa então decidiu abrir esta oportunidade inicialmente vinculando anúncios em jornais e revistas da região do ABC. Mas foi pelas indicações dos próprios funcionários e da comunidade onde vivem é que o programa começou a se intensificar. O nome Ensina-me tem aproximadamente 7 anos e surgiu em um concurso envolvendo todos os funcionários da Metra, inclusive a direção. Ensina-me foi escolhido por refletir bem o caráter do programa, e é como se fosse uma via de mão dupla. Os trabalhadores especiais aprendem na empresa, mas todos os demais colegas também recebem grandes aprendizados com eles. Hoje há trabalhadores especiais atuando em praticamente todos os setores da empresa. As limitações de cada um deles são respeitadas, mas no dia a dia não há diferenças. Os profissionais são cobrados e submetem aos treinamentos e os que se destacam têm promoções e oportunidades de crescimento e as mesmas responsabilidades de qualquer outro trabalhador. Isso sim é inclusão e não diferenciação, diz a empresa. A Metra desenvolve também reuniões 2 vezes por ano com familiares desses trabalhadores.
A estação dá suporte completo às principais necessidades e engaja os familiares na vida dos profissionais. Dentro do projeto também há a Cantina da Metra, onde os colaboradores especiais desenvolvem suas habilidades para o dia a dia de um lar, executando tarefas como cozinhar e lavar, e conseguem uma renda a mais. Além da oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de gerar renda e de permitir o crescimento profissional, o programa Ensina-me tem um resultado ainda melhor. Os colaboradores especiais são valorizados e crescem como pessoas, o que melhora a autoestima, a saúde e qualidade de vida. A Metra começou a operar em 24 de maio de 1997, sendo constituída justamente com o propósito de participar da licitação para a operação do corredor ABD. Foi a primeira concessão do setor de transporte metropolitanos do país. Além da operação, foi atribuída a responsabilidade da Metra cuidar do corredor metropolitano e dos terminais. A partir de setembro de 1990, as principais paradas tinham cabines de fibra de vidro para a venda de bilhetes. Foram 83 pontos de venda ao longo de 33 quilômetros de corredor e nos terminais. As cabines funcionavam de 5 horas da manhã à meia-noite. Os trólebus e ônibus circulavam com cobradores até 1991. Em julho de 1991, a MTU-SP anunciou que iria substituir as cabines de fibra de vidro por construção de alvenaria, com grades e vidros à prova de bala, mas os custos de implantação foram um obstáculo. Então, dentro da própria MTU-SP, surgiu a ideia de vender os bilhetes em pontos comerciais instalados perto do corredor. Em 14 de maio de 1992, uma empresa venceu a licitação para organizar a distribuição dos bilhetes e cadastrou 105 estabelecimentos comerciais. Com este modelo de distribuição, o peso da bilhetagem nos custos de operação do corredor caiu de 13% para 4,34%. Quando assumiu as operações, a Metra adquiriu também a frota que antes era operada por empresas contratadas pela MTU. Os veículos mais antigos eram os trólebus Cobrasma, com equipamentos eletrônicos Powertronics fabricados entre 1986 e 1988, que fizeram parte da inauguração do corredor metropolitano ABD. Também havia os veículos a diesel Mafesa M210 motor Cummins, que seguiam as normas de padronização da época para o conforto e segurança. Um detalhe curioso é que estes ônibus agregavam tecnologia para transportes urbanos sobre pneus, mas traziam também muitas soluções da indústria ferroviária. Isso porque tanto a Cobrasma como a Mafesa eram empresas que fabricavam implementos e carros, vagões para trens e metrô. Em 1986, a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo da capital paulista, encomendou um protótipo de trólebus articulado à Mafesa, com equipamento Vilares. O objetivo era atender a uma concorrência para o corredor Avenida 9 de Julho Santo Amaro, mas a CMTC, por questões financeiras e técnicas, cancelou o procedimento concorrencial. O único veículo feito voltou à Mafesa e foi repassado então ao corredor ABD para testes. Anos depois, o veículo número 8001 foi reformado e recebeu a frente traseira do Ka Apache VIP-1, modelo mais moderno na época. O corpo continuava de Vitória. Daí veio o apelido de admiradores e alguns funcionários de Vipitória. Além do trólebus Cobrasma e dos ônibus Mafesa, a Metra iniciou operando veículos do modelo Caio Vitória Volvo B58, que também eram de responsabilidade das prestadoras de serviço para a MTU. Os primeiros veículos deste modelo eram do ano de 1990. No dia 15 de abril de 1998, a Eletropaulo Metropolitana, pertencente ao governo do estado de São Paulo, foi privatizada. Sendo assim, todo o sistema de alimentação elétrica dos trólebus também foi para a iniciativa privada, no caso da AES Eletropaulo. Outro modelo que marcou a história da frota da empresa é o trólebus Marco Polo Torino geração 4, ainda hoje em operação. A história deste modelo na empresa mostra a longevidade dos trólebus, que tem vida útil até 3 vezes maior que dos ônibus comuns a diesel, e a falta de interesse por questões políticas que vitimou esse tipo de veículo, que esteve presente em diversas cidades brasileiras.
Entre os anos de 1986 e 1987, a Marco Polo encarroçou vários trólebus para o sistema chamado Metrobel de Belo Horizonte. O projeto acabou não sendo realizado na capital mineira. Os ônibus estavam perfeitos, mas encostados. A Metra entendeu que seria um desperdício veículos desse tipo estragarem com o tempo e adquiriu 22 unidades desse Marco Polo Torino geração 4, chassi Volvo B58, tração Gevisa, hoje com prefixos 7047 e 7068. Os ônibus foram revitalizados em 2014 e prestam serviço com qualidade até hoje. Exemplo semelhante de longevidade de trólebus e aproveitamento de veículos que seriam desperdiçados foi o trólebus Marco Polo geração 5. Eram 24 unidades que chegaram a ser usadas pela Eletrobus, concessionária da capital paulista, um tempo após a privatização da CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivos. Esses ônibus elétricos que estavam parados também foram revitalizados pela Metra nos anos de 1990. Por causa do tempo de fabricação dos chassis, para seguir o contrato de operação, os veículos foram sendo retirados aos poucos do sistema, até que em 2013 já não havia mais este modelo em circulação. Entre 1997 e 1998, foi testado um ônibus biarticulado de 25 metros de comprimento no corredor ABD. No entanto, o corredor e terminais não ofereciam estrutura para receber ônibus maiores que os articulados de 18 metros. Somente em 2013 entraram em circulação os superarticulados de 23 metros. Surgia em 1998 no corredor ABD a era dos trólebus articulados. Os Marco Polo Torino geração 5, Volvo B10M, tração Toshiba, Powertronics, de prefixo 8101 e 8110, foram os primeiros articulados elétricos do sistema e ofereciam o mesmo conforto dos trólebus convencionais, porém com uma capacidade de lotação maior. Algumas unidades estão em circulação, mas em breve devem ser substituídas. Chamados de azulões por causa da cor da primeira pintura que seguia o padrão geral da MTU, de início chegaram a despertar receio nos motoristas que tinham medo de trabalhar naquele modelo inédito, afinal eram trólebus articulados. Mas depois dos treinamentos e de conhecer o modelo, os condutores viram que era até mesmo mais confortável trabalhar nesses trólebus que reunia para a época o que era de mais moderno. Em 1999, um fato que entrou para a história da mobilidade limpa. A Metra colocou em circulação no corredor ABD o primeiro ônibus elétrico híbrido articulado do mundo, o Marco Polo Viale, chassi Volvo. O veículo recebeu o prefixo 4008. O pioneirismo no desenvolvimento em parceria com a Eletra de um veículo ecologicamente correto que permite a redução de poluentes deu bons resultados. Anos depois, eram colocados mais unidades, desta vez de tamanho convencional com tecnologia híbrida para as operações. A Metra continuou também investindo na compra de ônibus a diesel porque as estações de energia do corredor ABD não suportariam toda a frota elétrica e, por melhor que fosse a operação com os trólebus, sempre poderia haver problemas, havendo necessidade de veículos mais flexíveis. Assim, chegaram modelos como o Buscar Urbanos Plus Scania L94 de prefixo de 7749 a 7757 no ano de 1999. Em 12 de agosto de 2000, era inaugurado o serviço entre Diadema e Brooklyn com a linha 376. Hoje a linha é operada por ônibus comuns ou articulados em corredor, mas até 2010 a operação se dava em vias comuns. O corredor não havia sido inaugurado ainda e com micro-ônibus executivos. Esse serviço foi chamado Metra Class. A procura pela linha aumentava a cada dia, tanto é que foi preciso criar um serviço auxiliar até o Shopping Morumbi para dar conta da demanda. Surgia em 1º de setembro de 2003 a linha 376M Diadema Shopping Morumbi. O corredor ABD com a Metra se tornaria um dos pioneiros com ônibus urbanos de 3 eixos. Em 2001, entrava em operação Buscar Urbanos Plus Scania L94 de 3 eixos com prefixo 5001 e no ano de 2002 chegava ao corredor um Marco Polo Viale Scania L94 também com 3 eixos.
Os frutos do primeiro ônibus de 1999 nasciam a partir de 2002. Entre 2002 e 2003 foram entregues 3 unidades de ônibus híbridos Buscar Urbanos Plus, chassi Mercedes-Benz O500U, tração elétrica WEG Eletra. Os primeiros eram do 6000 a 6002. Entre 2001 e 2003 vieram mais veículos elétricos novos, com os 21 Buscar Urbanos Plus LF Low Floor, trazendo para o ABC Paulista de forma inédita trólebus com piso baixo total, não havendo degraus em nenhuma das portas, tornando os veículos acessíveis para todos os públicos, inclusive os portadores de necessidades especiais ou que tenham dificuldades de locomoção, mesmo sem nenhum tipo de deficiência. Esses veículos com motor e tração em Gesa Eletra, monoblocos Buscar chassi HVR, são considerados um dos mais confortáveis pelos passageiros. Os prefixos são 7201 a 7221. A 22ª unidade era o Buscar Urbanos Plus LF Low Floor, mas de chassi Mercedes-Benz O500U, prefixo 7301, com tração igual dos demais trólebus em Gesa Eletra. Paralelamente a essas aquisições, a Eletra continuava a investir no desenvolvimento de novas tecnologias que tornassem os trólebus mais atraentes para o mercado. Entre 2002 e 2003 foram entregues mais 10 ônibus híbridos com motores a diesel e elétricos. Eram unidades de carroceria Caio Milênio 2, chassi Multibus, tração equacional Eletra, com os prefixos de 6100 e 6109. Alguns também foram usados pela Autoviação ABC e SBC Trans, outras operadoras de transporte pertencentes ao grupo que controla a Metra. Já em 2006, chegaram 30 ônibus diesel Buscar Urbanos Plus Mercedes-Benz O500M, com os prefixos 7901 a 7930. Em 2007, a Metra entra em nova fase com uma gestão modernizada, tendo à frente a empresária Maria Beatriz Sete Braga. A mudança representou uma nova filosofia e um método de trabalho inovador com a valorização dos funcionários, foco na qualidade da prestação de serviço e relacionamento com o passageiro, além de ações ambientais inéditas no segmento de mobilidade urbana na região. Os primeiros frutos desta nova gestão foram colhidos logo de imediato. Em 2007 mesmo, a empresa conquistou o primeiro lugar no quesito satisfação do cliente no IQT, Índice de Qualidade de Transporte da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e nos anos seguintes obteve o primeiro lugar no índice total, englobando todos os quesitos. Em 2008, de forma inédita, na mobilidade urbana, implanta o programa Corredor Verde, que consiste no plantio de árvores e diversas espécies de plantas ao longo de 33 km do corredor ABD. Hoje já são mais de 7.000 árvores que, além de embelezar a região do corredor, contribuem para a melhoria da qualidade do ar local, já que captam gás carbônico e liberam oxigênio. Em 2007 e 2008, mais uma novidade no corredor ABD. A Metra trazia a operação ônibus movido a etanol, combustível tipicamente brasileiro. Era um K270UB Marco Polo Viale, que agora está em operação internas de volta à montadora Scania. A partir de 2008, mais trólebus de corrente alternada, desta vez todos novos, e começaram a fazer parte da frota do corredor ABD. Tratam-se dos Caios Milênios 2 e Eletra WEG, chassi O500U da Mercedes-Benz. Foram 3 unidades que chegaram nos anos de 2008 e 2010, com os prefixos de 7400 a 7402. Entre 2008 e 2012, a Metra faz um grande investimento na compra de 75 ônibus Scania K270U, diesel de 3 eixos, carroceria Caio. Os veículos vieram em lotes e receberam os seguintes prefixos: do 5200 a 5224, do 5300 a 5314, do 5400 a 5415, todos Caio Milênio 2, e por último, em 2012, a série de prefixos do 5420 a 5439 com Caio Milênio 3. Também a partir de 2008 integraram a frota 11 ônibus articulados a diesel Mercedes-Benz O500UA Caio Milênio 2 para substituir o histórico Caio Vitória Volvo B58.
Os prefixos foram o 8200 ao 8210. Em 2009, a Eletra conseguiu transformar os trólebus urbanos Plus LF, prefixo 7301 de sistema de corrente contínua, para corrente alternada. O modelo ganhou uma adesivação especial. O sistema de corrente alternada oferece várias vantagens aos ônibus elétricos, como em economia operacional e desempenho, mas um dos maiores ganhos é que os trólebus de corrente alternada podem usar o eixo de tração nacional e outras peças também fabricadas no Brasil, o que barateia a aquisição e a manutenção dos trólebus no Brasil. Ainda no ano de 2009, em parceria com a MTU, a Metra colocou para circular em teste no corredor ABD o primeiro ônibus de hidrogênio no país, tecnologia esta que ainda está em desenvolvimento nos dias atuais. Trata-se de um Marco Polo Viale com chassi Tuto. No dia 31 de julho de 2010 foi inaugurado oficialmente o corredor metropolitano de ônibus entre a cidade de Diadema, no ABC Paulista, e a região da estação Berrini, da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O projeto demorou mais de 20 anos para sair do papel. Antes, os serviços eram feitos por micro-ônibus Metra Class, entre as duas estações que trafegavam por faixas comuns. Em 17 de dezembro de 2010, foi encerrado o convênio entre a MTU e a Eletropaulo, as 12 estações retificadoras de 500 kW e uma de 750 kW, 49 km de rede aérea bifilar em corrente contínua, que eram da Eletropaulo, passaram para a MTU, mas a AES se responsabilizou por fazer a manutenção do sistema por mais 6 meses, prorrogáveis por outros 6 meses. O patrimônio ficou com a MTU, mas a partir desta data os serviços de manutenção da rede aérea passaram a ser de responsabilidade da Metra. Entre 2011 e 2012, a Metra, juntamente com a Eletra, proporcionou outra novidade para o corredor. Transformou 6 ônibus Buscar Urbanos Plus Volvo B10M a diesel, no ano 2001, em trólebus que receberam os prefixos de 8150 a 8155. O trabalho demonstrou a viabilidade da conversão, dando sobrevida aos veículos que estavam prestes a ser baixados, trazendo vantagens ambientais. A Metra sempre atraiu delegações internacionais para conhecer os trabalhos no corredor ABD e a gestão da empresa. Também estabeleceu parcerias com fabricantes para testes de modelos internacionais. Em 2011, por exemplo, foi testado na garagem um ônibus alemão da MAN, modelo Lion City. A empresa, juntamente com a Eletra, tinha na ocasião o objetivo principal de conhecer as inovações do mercado internacional para aplicar à realidade brasileira. Também entre 2011 e 2012 é colocado em circulação um trólebus de 15 metros, 3 eixos, um Scania K270, carroceria Caio Milênio 2, tração WEG Eletra, prefixo 5500. Em 2013, a empresa investiu 55 milhões na compra de 50 veículos de maior capacidade, 30 ônibus superarticulados de 23 metros, os primeiros deste tipo de modelo em operação comercial no país, e mais 20 trólebus de 18 metros. Os ônibus de 23 metros são carroceria Caio Milênio BRT, chassi O500 UDA Mercedes-Benz, piso baixo com prefixo do 8301 ao 8330. Já os trólebus são de carrocerias Caio Milênio BRT, chassi O500 UA Mercedes-Benz, tração WEG Eletra, com prefixo do 8161 a 8180. Segundo a Metra, esta renovação aumentou aproximadamente 30% a oferta de lugares nos ônibus e trólebus do sistema, já que estes novos veículos substituíram ônibus que eram menores. Ainda no ano de 2013, na parceria entre Metra, Eletra e as japonesas Mitsubishi Heavy Industries e Mitsubishi Corporation, finalizou um modelo de ônibus elétrico com bateria chamado E-Bus. Além de as baterias receberem carga na garagem, era possível uma recarga rápida numa estação perto do terminal de Diadema. De acordo com a Eletra, a fonte de energia do ônibus é um conjunto de 14 baterias que exigem apenas 3 horas para a recarga total, garantindo autonomia operacional de 200 km.
O próprio veículo conta ainda com um sistema de recarga rápida que pode ser feita em 5 minutos, oferecendo mais 11 km de autonomia. O Airbus foi um veículo articulado de 18 metros, com chassi Mercedes-Benz, carroceria Induscar Caio e motor elétrico WEG. Ele tem ar-condicionado e capacidade para 150 passageiros. A tecnologia das baterias e das estações de recarga era da Mitsubishi Heavy Industries. Já o chassi, carroceria e todo o sistema elétrico de tração foram fabricados no Brasil, com equipamentos semelhantes ao dos trólebus desenvolvidos pela Eletra. A interface entre os dois sistemas foi desenvolvida pelas equipes de engenharia da Eletra e da Mitsubishi Heavy Industries. O Airbus fez em testes o trajeto entre Diadema, na Grande São Paulo, e a estação Berrini, da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em 2014, para a ligação Diadema-Brooklyn, chegou um Caio Millennium BRT e Scania K310IA, articulado de 18 metros a diesel. No dia 15 de junho de 2015, 3 unidades de um novo modelo de ônibus movido com células de hidrogênio foram apresentadas pela MTU na garagem da Metra, que recebeu nova estação de abastecimento. Os veículos trazem inovações em relação ao modelo apresentado em 1º de julho de 2009, que circulou em testes no corredor ABD. Na época, o governo de São Paulo era José Serra, que participou do lançamento do veículo. Desta vez, o governador era Geraldo Alckmin, que também compareceu ao evento. A área para os passageiros é maior e os componentes, bem como a utilização do combustível, são mais modernos. Na versão anterior, os tanques para geração de energia e as baterias ocupavam áreas destinadas aos passageiros. Assim, o veículo tinha menor capacidade de lotação, 63 pessoas entre sentados e em pé. A maioria dos equipamentos fica agora no teto. A carroceria recebeu reforço especial. Em 2015, juntamente com a Eletra, a Metra apresentou o Dual Bus, um veículo e um ônibus elétrico híbrido e trólebus ao mesmo tempo. O sistema híbrido é em série, ou seja, o motor a combustão tem a função apenas de gerar energia para o motor elétrico. Por isso pode ser um propulsor de cilindrada menor que também emite menos poluição. A movimentação na função híbrida é proporcionada apenas pelo motor elétrico. Já na função trólebus, o veículo opera conectado à rede elétrica e não emite nenhum tipo de poluente. O Dual Bus também possui caixa de transmissão da Allison, modelo Torqmatic T450, por causa da configuração que une as funções trólebus e elétrico híbrido. O gerador é mais potente que os outros modelos de trólebus e elétricos, com 170 kW ou 230 cavalos. Isso porque o veículo tem 23 metros de comprimento, entre os 18 metros de outros ônibus elétricos articulados, cujo gerador rende em torno de 120 kW. A carroceria modelo Millennium 3 da Caio recebeu configuração para operar no corredor metropolitano ABD da Metra, no trecho entre Diadema e Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Há portas à esquerda também e a capacidade é para 153 passageiros, com 56 assentos, 96 lugares em pé e o espaço para uma pessoa que depende de cadeira de rodas ou anda acompanhado do cão-guia. As baterias são de chumbo ácido pelo fato de uma das configurações ser de ônibus elétricos híbrido. No segundo semestre de 2016, a empresa investiu 15 milhões para a compra de 10 trólebus novos articulados de 18 metros de comprimento, com capacidade para 120 passageiros cada. Os trólebus são de carroceria Caio Millennium BRT, chassi O500UA, Mercedes-Benz, tração WEG Eletra, com prefixos entre 8181 e 8190. As obras do corredor ABD começaram em junho de 1985 e a primeira parte foi inaugurada em dezembro de 1988. Era o trecho entre Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Depois foi a vez de o corredor ser completado entre São Bernardo do Campo e Jabaquara. Em 1988, a responsabilidade pela operação dos veículos e manutenção do corredor era da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. A MTU foi criada em 13 de dezembro de 1977.
na época da consolidação do conceito de região metropolitanas. Após ficar desde 7 de julho de 1980 subordinada à Implaza, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, a MTU foi finalmente reconstituída no dia 24 de setembro de 1987. Em junho de 1988, recebia a atribuição de gerenciar e fiscalizar os transportes intermunicipais metropolitanos, função que até então era de responsabilidade do DER, Departamento de Estrada de Rodagem. A MTU operou a frota de trólebus e ônibus diesel entre 1988 e 1992. Em 1992, terceirizou a operação da frota diesel. No ano seguinte, em 1993, terceirizava também os trólebus. Os consórcios de empresas que operavam os veículos por contrato, um deles era o Metrobus Consórcio Metropolitano de Transporte por Ônibus, formado pela Enob Engenharia, W. Washington Empreendimentos e Projetos, Construbase, Construtora de Obras Básicas, Engenharia e a MAF Comercial e Construtora. Também operava o consórcio Inter3 de transporte coletivo, que era composto pela Autoviação ABC Limitada, Expresso Santa Rita Limitada e Viação Diadema Limitada, empresas que tiveram os serviços sobrepostos pelas linhas do corredor ABD. Esses consórcios operaram até 1997, quando a Metra venceu a licitação da concessão de operação do corredor. Um ano antes, em 1996, o corredor ABD batia à época um recorde de passageiros transportados por dia, cerca de 280 mil. O corredor ABD trouxe valorização à área onde foi construído, isso principalmente nos anos de 1990. Nesta época, o ABC paulista enfrentava o fenômeno da guerra fiscal entre estados e municípios. Após o Plano Real, com a estabilização monetária, os poderes públicos, também prejudicados por anos de inflação, correram atrás de investimentos. Algumas cidades ofereciam isenções fiscais e até terrenos de graça para os investidores. Muitos saíram do ABC paulista. Avenidas que antes abrigavam indústrias tiveram as paisagens marcadas por galpões abandonados. A região precisava se recuperar e foi no setor de serviços e comércio que essa recuperação foi encontrada. Da mesma forma que no final do século XIX, a linha de trem de São Paulo Highway trouxe investimentos por onde passava, guardadas as proporções e as épocas, o mesmo ocorreu com o corredor ABD. As facilidades de acesso que o corredor proporcionava atraíram investimentos inicialmente na época de comércio, serviços e atualmente em empreendimentos imobiliários. As facilidades de acesso que o corredor proporcionava atraíram investimentos inicialmente na área de comércios, serviços e atualmente em empreendimentos imobiliários residenciais. Exemplos claros da revitalização paisagísticas e infraestrutura e de negócios são a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Bernardo do Campo, e a Avenida Pereira Barreto, entre Santo André e São Bernardo do Campo. Na Avenida Pereira Barreto, as fábricas deram lugares a shoppings, grandes mercados, lojas e o corredor proporcionou um novo asfaltamento e iluminação. Os bairros no entorno da Pereira Barreto, a partir de 1988, data de inauguração do corredor, tiveram valorização em seus imóveis. Casas e terrenos em bairros como Santa Teresa, Gilda e Paraíso chegaram a ter valorização de até 500% e hoje esses locais vivem uma nova onda imobiliária. As casas em terrenos de 10 por 40 das famílias tradicionais têm sido compradas por imobiliárias e no lugar constroem-se pequenos prédios com 8, 10 ou 16 apartamentos. Assim, não há dúvida de que, se bem planejado, mantido e operado com qualidade, um corredor de ônibus como o corredor ABD pode se integrar de forma harmoniosa ao ambiente urbano e, se receber iniciativas como o corredor verde, pode revitalizar a paisagem urbana e valorizar não só com os serviços de transportes, mas do ponto de vista do mercado imobiliário a região onde atende. Falar da história da Metra sem contar um pouco dos desafios das regiões metropolitanas é deixar de abordar os verdadeiros motivos que resultaram na criação do corredor ABD por onde a empresa opera. Desde os anos de 1920, quando as cidades adotaram uma forma mais rápida de crescimento, as atividades econômicas que se intensificavam deixavam aos poucos para trás o aspecto rural de regiões de São Paulo
que inicialmente beiravam os serviços de trem, quando Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, pensou numa ligação ferroviária entre o interior de São Paulo e o Porto de Santos, para escoar a produção do principal bem da economia no século XIX, o café, quis beneficiar as atividades agrícolas. Mas nem ele, nem os ingleses de São Paulo Railway, que em 1867 inauguraram a linha Santos-Jundiaí, passando pela capital e cidades vizinhas, imaginavam que a ferrovia, que era para auxiliar a agricultura, foi fundamental mesmo para a urbanização de São Paulo. O mundo vivia a era da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, que, além de novas atividades nas cidades, trazia uma mentalidade diferente. O transporte, na época, o trem, atraía os negócios novos da indústria, dos padrões da época, e de igual modo atraía muita gente que queria deixar também a vida agrária, motivada pelos salários maiores e outro estilo de vida urbano. Ocorre que o número de atividades da população que procurava os adensamentos urbanos só crescia. As áreas próximas às estações de trem sofriam dois fenômenos. Não davam mais conta de tanta gente e negócios, e por causa da maior procura, havia a especulação imobiliária. Os terrenos e edificações mais caros perto dos centros urbanos e das linhas de trem já não eram acessíveis para a massa trabalhadora ou parte das empresas de menor porte. Aproveitando o momento de crescimento urbano, donos de sítios e fazendas que ainda eram presentes em cidades como São Bernardo do Campo vendiam suas terras a empresas imobiliárias. Essas empresas loteavam e criavam terrenos mais baratos. Para acompanhar esse crescimento de maneira rápida e atender essa demanda, seriam necessários meios de transportes flexíveis e de implantação barata e rápida. E o ônibus foi o modal que deu essa resposta rápida. Os bairros cresciam de tal maneira que não daria tempo de estender linhas de trens e de bondes. Além disso, algumas regiões eram de tão difícil acesso que não seria viável tecnicamente os modais por trilhos. Ali estavam os ônibus e seus pioneiros. Eram donos de velhas jardineiras, ônibus simples, parecidos com um caminhão, de madeira que venciam verdadeiros obstáculos como ruas de terra, lama e atoleiros. Esses pioneiros dirigiam, cobravam, limpavam e consertavam os ônibus. As mulheres desses empreendedores também se envolviam no serviço e desempenhavam serviços pesados. Foi assim com a família Sete Braga, da Metra e do grupo Autoviação ABC, uma das primeiras a operar transportes públicos na região hoje correspondente ao ABC paulista. Uma das pioneiras foi a Maria Mertes Sete Braga, que contava que sua família começou a fazer a ligação hoje correspondente ao trecho São Bernardo do Campo Santo André, em 1908. Com o tempo, já nos anos de 1930, os bairros cresciam de tal maneira que as cidades praticamente se emendavam, era a chamada conurbação urbana. As cidades já não eram isoladas e o fluxo de pessoas entre elas crescia. Muitas vezes não era vantajoso seguir de ônibus até a estação de trem para depois ir a outra cidade. Os bairros eram tão próximos dos limites de municípios que era melhor usar um ônibus entre as cidades. Fortalecia-se o transporte intermunicipal. Com as cidades praticamente emendadas, surgiu o conceito de região metropolitana, onde as atividades, as pessoas, a cultura e toda a cadeia de serviços eram relacionados entre os diferentes municípios. Frente a isso, pela Lei Complementar Federal de número 14, de 8 de junho de 1973, era criada a região metropolitana de São Paulo. O intuito era facilitar político e administrativamente as cidades, bem como o relacionamento e comunicação entre elas. Os transportes foram um dos pontos principais a ser pensados. Nos anos 1980 era apresentado o projeto intermunicipal da rede metropolitana de trólebus, que contemplava a criação de 8 corredores na Grande São Paulo. Apenas o corredor ABD saiu do papel. O planejamento da rede metropolitana de trólebus, à época, ficou a cargo da Companhia do Metropolitano, o metrô. Por isso, logo no início, os trólebus cobrasma do que circulavam pelo corredor vinham com um símbolo e com a inscrição do metrô. De acordo com a revista Brasil Engenharia, em um artigo assinado pelos engenheiros Roberto Beckers, Carlos Alberto Pinto Coelho e Caroline Lage, o programa Trólebus no estado de São Paulo
foi instituído pelo Decreto Estadual número 21.177, de 18 de agosto de 1983, que criou o grupo executivo do programa. E para a implementação do programa, em 17 de dezembro de 1985, foi assinado um convênio CMSP 00.444.80.000 com duração de 25 anos entre o metrô e a Eletropaulo, visando a implantação, operação e manutenção do sistema metropolitano de trólebus.